Já imaginou o que seria viver não apenas décadas, mas séculos inteiros? O que você faria se tivesse a oportunidade de viver mais de 200 anos? Ou talvez até 500 anos? Parece incrível, não é? Nos relatos do Antigo Testamento, encontramos figuras notáveis que desafiaram o envelhecimento como o conhecemos. Personagens como Adão, Matusalém e Noé viveram vidas que se estenderam por séculos, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Quem eram essas pessoas? Como era a sua vida? Que mistérios podem estar por trás de suas jornadas excepcionalmente longas? Hoje, convidamos você a se juntar a nós em uma jornada fascinante para desvendar os enigmas da longevidade no Antigo Testamento. Vamos explorar a história desses lendários personagens e as teorias que cercam a sua longevidade. Você deve estar se perguntando: isso é real? Como é possível? Por que essas pessoas viveram tanto tempo? Prometemos que, ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais profunda dessas histórias incríveis e das hipóteses que cercam a longevidade no Antigo Testamento. Então, prepare-se para embarcar nessa intrigante jornada pelo tempo e explorar um dos capítulos mais misteriosos da Bíblia. Esteja pronto para expandir sua mente e aguçar sua curiosidade, pois hoje desvendaremos os segredos por trás da longa vida no Antigo Testamento. Não perca esta oportunidade, pois esta é uma narrativa que transformará a maneira como você percebe o passado e o presente. No livro sagrado de Gênesis, encontramos a história de 7 notáveis homens que viveram uma vida extraordinariamente longa, todos eles nascidos antes do dilúvio nos dias de Noé. Estes homens foram Adão, Sete, Enos, Quenã, Jarede, Metusalém e Noé, conforme registrado nos versículos 5 a 27 do capítulo 5 de Gênesis e no capítulo 9, versículo 29. É interessante notar que a maioria das pessoas talvez não tenha ouvido falar desses indivíduos, mas eles faziam parte das primeiras 10 gerações da história humana. Metusalém se destaca por ter alcançado a notável idade de 969 anos. A Bíblia também menciona pelo menos outras 25 pessoas que viveram mais do que o comum nos dias atuais, algumas chegando a viver 300, 400 e até mesmo 700 anos ou mais. Para muitos, no entanto, essas histórias de longevidade registradas na Bíblia podem parecer lendárias e difíceis de acreditar. Afinal, é realmente possível que essas pessoas tenham vivido por tantos anos? A Bíblia não oferece uma explicação definitiva sobre por que as pessoas viveram tanto tempo no Antigo Testamento. Ela apenas relata um período da história humana em que a longevidade era comum e as pessoas podiam superar a marca dos 900 anos. Esse período ocorreu antes do dilúvio que devastou a humanidade, como descrito nos capítulos 6 a 8 de Gênesis. Embora a Bíblia não explique a razão por trás dessa longevidade, estudiosos têm levantado algumas hipóteses. A longevidade pode estar relacionada a fatores ambientais, dieta, genética ou até mesmo ao fato de que Deus permitiu que as pessoas vivessem por mais tempo naquele momento específico da história. Independentemente da causa, essas histórias nos lembram da riqueza e da complexidade da narrativa bíblica, que continua a intrigar e inspirar pessoas em todo o mundo. Naquela época, há muito tempo atrás, algumas pessoas sugerem que o tempo era medido de uma forma peculiar. No entanto, ao longo dos tempos, o homem sempre buscou calcular os anos em períodos de, pelo menos, 360 dias. Isso estava ligado aos ciclos da Lua e às mudanças das estações. Por volta de 5000 a.C., algumas civilizações já utilizavam calendários de 365 dias, o que demonstra que, independentemente do tipo de calendário utilizado, o conceito de ano permanecia constante. Portanto, afirmar que as pessoas do Antigo Testamento viveram por muitos anos devido a uma contagem de tempo diferente parece ser algo improvável. Outras teorias sugerem que não se trata apenas de uma diferença na contagem do tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Algumas pessoas acreditam que a idade avançada dos indivíduos no Antigo Testamento não representava necessariamente a longevidade de uma pessoa,
mas simbolizava a longevidade de sua dinastia. Essas interpretações nos fazem refletir sobre a riqueza de significados por trás das histórias e dos números mencionados nas escrituras antigas, nos convidando a explorar as profundezas da fé e da espiritualidade. No Antigo Testamento há um mistério intrigante: a longevidade das pessoas. Alguns acreditam que essas idades impressionantes podem ser interpretadas simbolicamente, mas também podemos encontrar uma explicação dentro da narrativa bíblica. Imaginem os tempos antigos, quando a humanidade estava apenas começando. As pessoas viveram muitos anos, e isso pode estar relacionado às condições naturais daquele tempo, bem como a um propósito teológico divino. Por que as pessoas viveram tanto tempo? Alguns sugerem que antes do dilúvio, a Terra era um lugar muito diferente. Havia uma atmosfera única que protegia a vida de maneira especial, permitindo que as pessoas desfrutassem de uma longa vida. O livro de Gênesis nos fala sobre como não chovia naquela época, e a terra estava cercada por uma massa de água, criando um clima único. No entanto, quando o dilúvio chegou, as condições mudaram drasticamente. Essa mudança repentina pode explicar por que as pessoas não viveram mais tantos anos após o dilúvio. Alguns cientistas também argumentam que houve uma mudança climática drástica no passado que afetou a vida na Terra. Além disso, há estudiosos que sugerem que a longevidade das pessoas naquela época estava relacionada à pureza genética. Como as primeiras gerações da humanidade, as doenças e debilidades ainda não haviam se desenvolvido entre as pessoas, o que pode ter contribuído para suas vidas mais longas. Assim, dentro da narrativa bíblica e até mesmo da comunidade científica, existem várias teorias que explicam por que as pessoas viveram tanto tempo no Antigo Testamento. Essa questão nos lembra da complexidade das histórias bíblicas e das maravilhas da criação divina. Curiosamente, registros antigos que foram desenterrados pela arqueologia também fazem menção a indivíduos que supostamente desfrutaram de uma vida muito longa. Nas antigas listas de reis da Suméria, por exemplo, encontramos relatos de homens que viveram por muitos e muitos anos, até que um grande dilúvio ocorreu na Terra. Embora as idades mencionadas nesses antigos tabletes cuneiformes possam parecer um tanto fantasiosas aos olhos contemporâneos, é inegável que diferentes culturas ancestrais tinham a convicção de que, em tempos remotos, as pessoas desfrutavam de vidas extraordinariamente longas. No contexto do Antigo Testamento, encontramos personagens bíblicos que também alcançaram idades avançadas. Essa longevidade, muitas vezes, pode ser compreendida à luz do propósito teológico pelo qual esses indivíduos viveram por tanto tempo. Isso sugere que, embora possam ter existido fatores naturais ou até mesmo sobrenaturais que contribuíram para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso estava de acordo com o plano divino estabelecido por Deus. De fato, a longa vida de alguns personagens do Antigo Testamento pode ser vista como parte do desígnio divino para cumprir propósitos específicos em sua história. Alguns alegam que o tempo era medido de forma diferente nos dias antigos, sugerindo que o que chamavam de ano era, na verdade, um mês. No entanto, uma análise atenta do relato de Gênesis deixa claro que as pessoas naquela época compreendiam o tempo da mesma forma que compreendemos hoje. Examinemos dois exemplos elucidativos. O relato do dilúvio narra que as chuvas começaram quando Noé tinha 600 anos de idade, no segundo mês, no dia 17 do mês. Posteriormente, menciona que as águas cobriram a terra por 150 dias, e que no sétimo mês, no dia 17 do mês, a arca veio a pousar nos montes de Ararate. Portanto, o relato claramente demonstra que um período de 5 meses, do 17º dia do segundo mês ao 17º dia do sétimo mês daquele ano, equivale a 150 dias. Isso torna evidente que a alegação de que um ano era, na verdade, um mês, carece de fundamento. Outro exemplo esclarecedor pode ser encontrado em Gênesis 5, onde se registra que Malalel se tornou pai aos 65 anos, viveu por mais 830 anos e faleceu aos 895 anos. Se considerássemos que um ano fosse, de fato, apenas um mês,
esses homens teriam sido pais com apenas 5 anos de idade. Isso, claramente, não faz sentido. Além disso, a arqueologia também contribui com evidências que corroboram as afirmações da Bíblia sobre as longas vidas das pessoas naquela época. Por exemplo, sobre o patriarca Abraão, a Bíblia relata que ele era originário da cidade de Ur, depois residiu na cidade de Harã e mais tarde na região de Canaã. Ela também menciona seu confronto com Quedorlaomer, rei de Elão, e sua vitória. Descobertas arqueológicas confirmaram a existência desses lugares e personagens. A arqueologia também lançou luz sobre as características geográficas e culturais das terras e dos povos associados a Abraão. Dado que essas declarações bíblicas sobre Abraão se mostraram precisas, por que duvidar que ele tenha vivido 175 anos? Certamente, meu amigo, a Bíblia é uma fonte de sabedoria e ensinamentos preciosos que podem ser aplicados em nossas vidas hoje. Ao considerarmos os relatos bíblicos sobre pessoas que viveram vidas excepcionalmente longas, como os que viveram antes do dilúvio, é importante lembrar que essas histórias nos ensinam lições valiosas. Embora algumas teorias sugiram que esses antigos anos eram, na verdade, equivalentes a meses no nosso calendário atual, o próprio livro de Gênesis fornece informações detalhadas sobre o dilúvio que desafiam essa ideia. O relato do dilúvio menciona claramente datas específicas, como o início das chuvas no segundo mês, no dia 17, e o período das águas cobrindo a terra por 150 dias, até que a arca repousou nos montes de Ararat no sétimo mês, no dia 17. Dessa forma, ao considerarmos as datas precisas fornecidas pela Bíblia, fica evidente que um ano não poderia ser interpretado como apenas um mês nesse contexto. A Bíblia nos ensina a valorizar a precisão dos relatos e a compreender a profundidade dos eventos que ocorreram naquela época, nos convidando a refletir sobre a importância dessas histórias em nossas vidas e em nossa fé. Naquele tempo, durante o Antigo Testamento, Deus concedeu à humanidade a dádiva da longevidade, permitindo que as pessoas vivessem muitos anos. Essa generosidade divina não apenas permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seus primeiros dias, mas também desempenhou um papel fundamental na preservação do conhecimento de Deus, que era transmitido principalmente pela tradição oral, uma vez que a escrita ainda não existia. Imagine-se na época de Adão e seus descendentes, que desfrutavam de centenas de anos de vida. O conhecimento de Deus era passado adiante de geração em geração de maneira consistente. Mesmo alguém que nascesse 800 anos após a queda do homem no Éden ainda podia ouvir relatos diretos do primeiro homem criado por Deus e obter detalhes preciosos sobre a revelação divina. No entanto, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido e a transmissão direta do conhecimento divino já estava estabelecida, naturalmente, a expectativa de vida do ser humano foi reduzida até se aproximar dos padrões normais que conhecemos hoje em dia. Até a época de Abraão, por exemplo, ainda era comum que as pessoas vivessem mais de 150 anos. Entretanto, ao longo do tempo, essa longevidade foi diminuindo gradualmente, e na era de Moisés, a expectativa média de vida já estava entre 70 e 80 anos, como mencionado no Salmo 90. Assim, a história da humanidade, conforme registrada no Antigo Testamento, nos revela não apenas a evolução da vida humana, mas também a maneira como Deus preservou seu conhecimento e mensagem através das gerações, adaptando-se às mudanças no tempo e nas circunstâncias. Conforme exploramos as histórias e ensinamentos da Bíblia, podemos identificar alguns princípios fundamentais que nos revelam o segredo para a longevidade e uma vida significativa. Vimos como a fé, a obediência aos mandamentos divinos, a busca por um propósito maior e o amor ao próximo desempenham um papel vital nas vidas daqueles que viveram muitos anos de acordo com as Escrituras Sagradas. A Bíblia nos ensina que a vida é um presente precioso de Deus e que viver em conformidade com seus princípios pode trazer bênçãos duradouras. Assim, à medida que exploramos as histórias de figuras bíblicas que viveram tanto tempo, somos lembrados de que a verdadeira longevidade não está apenas na quantidade de anos que vivemos,
mas na qualidade das vidas que levamos. Que possamos continuar a buscar a sabedoria e orientação da Bíblia em nossa jornada e que, através da fé, obediência, propósito e amor, possamos também encontrar uma vida longa e significativa nos caminhos do Senhor. E se você busca compreender as histórias e ensinamentos bíblicos, convido você a se inscrever no canal. Aqui buscamos a verdade que é Cristo Jesus e desvendamos os mistérios das Escrituras e suas lições poderosas. Entretanto, você já parou para pensar qual foi o maior apóstolo de Jesus Cristo? Para saber mais, basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui e Deus abençoe grandemente a todos que assistiram o vídeo até o final.